O segundo ponto que eu gostaria de dizer é o seguinte: Pedro ele não era perfeito, mas Jesus o chamou. Foi o próprio Jesus que chamou. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele jamais se engana. Não existe nenhuma única passagem na Bíblia em que Jesus se enganou, ele cometeu um erro, ou ele não sabia o que fazer. Jesus, ele é todo poderoso, o atributo dele é que ele conhece tudo, ele sabe tudo. Então, a Bíblia fala que Jesus, ele jamais perdeu uma batalha, ele sempre vence. Então, se ele escolheu para ganhar. A coisa que eu quero dizer para você é o seguinte, meu amado irmão: Deus não te escolheu por acaso. Se você está aqui, é porque Deus, ele te chamou, ele te escolheu. Ele tem um propósito, e o propósito dele há de ser realizado na sua vida. Saiba disso. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel e ele vai aperfeiçoar a obra que ele começou na tua vida até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Fala, Senhor. E Pedro, ao contrário do que muitos de nós vemos e visualizamos, já um Pedro completo, um Pedro maturo, um Pedro cheio dos dons, ele nem sempre foi assim. A Bíblia diz então que no capítulo de número 8 de Mateus, que Jesus, ele vai até a casa de Pedro. Ou seja, Jesus, ele tinha uma intimidade muito grande com Pedro, a ponto dele ir passar na casa de Pedro. E quando ele passou na casa de Pedro, ele percebeu, ele viu que a sogra de Pedro estava enferma, ela estava doente. E a Bíblia diz que Jesus curou a sogra de Pedro. Já no capítulo de número 14, acontece uma das coisas mais surpreendentes da Bíblia. A Bíblia diz que Jesus, ele dá uma ordem aos seus discípulos para que eles entrem num barco. E que Jesus, ele fala que ele vai se despedir da multidão e que em pouco tempo depois ele vai se encontrar com os seus discípulos. Os discípulos estavam no barco, e a Bíblia diz que Jesus, ele despede da multidão, ele vai orar, e de repente, aquele mar, o lugar onde aqueles discípulos estão, aquele mar é acometido por uma tempestade. Os ventos começam a soprar, e aquele barco começa a ser assolado pelas ondas. E a Bíblia diz que os discípulos, eles começam a temer, e de repente o Senhor Jesus, ele vem andando por sobre as águas. E o interessante é que em alguns relatos da Bíblia, a Bíblia diz que os próprios discípulos de Jesus, eles olham para Jesus e eles começam a gritar: é um fantasma, é um fantasma. Ninguém jamais tinha visto alguém andar sobre as águas, e ninguém jamais havia andado sobre as águas, e Jesus está andando por sobre as águas. Então Pedro já começa a demonstrar a sua qualidade, a sua liderança. A Bíblia diz que Pedro fala assim: mestre, se és tu, deixa eu ir contigo. E Jesus fala: sou eu, Pedro. Então Pedro começa a andar por sobre as águas junto com Jesus. Meus amados irmãos, só existe uma única pessoa além de Jesus que andou por sobre as águas, e essa pessoa é Pedro. Pedro tem um mérito. Você conhece alguma outra pessoa que andou sobre as águas? Não tem. Pedro foi o único homem que andou sobre as águas. Mas no mesmo instante em que Pedro está vivenciando uma coisa que ninguém mais vivenciou, ninguém mais experimentou, Pedro, ele tira os olhos de Jesus e ele começa a olhar para as adversidades, ele começa a ouvir o barulho do vento, ele começa a olhar para as ondas, ele tira os olhos do Senhor Jesus e ele começa a afundar. E no momento que ele começa a afundar, a Bíblia diz que Jesus, ele estende a mão para Pedro e pega Pedro. Aleluia. Meu amado irmão, o que eu quero dizer para você é o seguinte: nós devemos estar preparados, porque no momento em que nós experimentamos uma grande experiência com Deus, no momento que nós vivenciamos, recebemos uma grande bênção, pode ser que logo em seguida nós venhamos experimentar um vexame, uma derrota. Foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro tirou os olhos de Jesus. Mas nós podemos olhar por um outro prisma. Você pode falar: mas você viu só, Pedro, ele não tinha fé. Você viu, ele começou a andar, mas de repente ele tirou os olhos de Jesus. Mas quantas pessoas tinham no barco? Não eram 12? Só Pedro teve coragem de pedir para andar sobre as águas. Por que os outros 11 nos falaram: nós vamos também? Não, eles não tiveram fé para isso. Pedro foi o único que se levantou e falou: eu vou andar por sobre as águas. E ele andou. Ou seja, Pedro, ele não era uma pessoa preparada. Se ele tivesse totalmente preparado, ele não afundaria. Mas Jesus estava trabalhando. No capítulo 16 de Mateus, acontece uma coisa extremamente importante. A Bíblia diz em Mateus 16, 18 o seguinte: a Bíblia começa a contar que Jesus, ele começa a perguntar aos seus discípulos, as pessoas que estão ao seu lado:
tem intimidade com ele, ele fala assim: quem que os fariseus dizem que eu sou? Quem que os escribas, os professores da lei dizem que eu sou? E eles começam a responder: uns dizem que você é o Elias, outros dizem que você é o João, outros dizem que você é o profeta Jeremias. E ele pergunta de novo: e o que o povo diz que você é? Ah, ele diz que você é um dos profetas. Aí ele chega para os discípulos e fala: e vocês? O que vocês acham que eu sou? E a Bíblia diz então que Pedro, ele toma a palavra e diz o seguinte: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e fala assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E ele diz: e eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E tudo aquilo que você ligar na terra será ligado no céu, tudo aquilo que você desligar na terra será desligado no céu. Meu amado irmão, olha que coisa linda. Jesus, ele faz um tremendo elogio para Pedro: tu és Pedro. Ele fala o seguinte, ele disse: Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou que eu sou o Cristo, mas foi o meu próprio Pai, o Deus Pai que está no céu. Ou seja, ele diz que Pedro, ele tinha uma intimidade. Pedro teve uma revelação. Aleluia. Pedro teve uma revelação diretamente de Deus. Ele entendia quem Jesus era. Mas aí, meus amados irmãos, a Bíblia diz que Jesus, ele continua nos seus ensinamentos, ele olha para Pedro juntamente com seus discípulos e diz o seguinte: mas está se aproximando o momento, o ápice, o cume do meu ministério. Eu preciso terminar o meu ministério. E ele fala: e eu preciso padecer, eu preciso morrer. Foi para isso que eu vim. Eu vim para entregar a minha vida por todos os pecadores. Aí a Bíblia diz que Pedro olha para ele e fala: Senhor, o senhor vai morrer? Ah, não, eu não vou deixar o senhor morrer. O senhor não vai morrer de jeito nenhum. Eu sou um cabra valente. Não, se depender de mim, o senhor não morre de jeito nenhum. Sabe o que Jesus olha para ele e fala: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Pedro acabou de receber um elogio. Jesus acabou de falar para ele que ele recebeu uma revelação de Deus, e Deus olha para ele e fala: para trás de mim, Satanás. Meu amado irmão, é o mesmo Pedro. Instante depois, Satanás está falando pela boca de Pedro. Cuidado, meu amado irmão. Porque, ou seja, da mesma forma em que Pedro experienciou um grande momento com Deus nas águas, de repente ele experimentou um fracasso. Ele recebeu um grande elogio de Deus. Agora Deus está tendo que expulsar, repreender ele através das palavras que ele está falando. Meu amado irmão, se tinha alguém que deveria conhecer acerca do ministério de Jesus, quem era? Os discípulos. Agora eu vou além, deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz que Jesus, ele escolheu 12 discípulos. Então os 12 eram as pessoas que mais tinham coisas para contar, para dizer, para poder compartilhar com as pessoas as experiências que eles tiveram com Jesus. Mas, além de tudo isso, a Bíblia diz que dentre os 12 discípulos havia um grupo mais íntimo. A Bíblia diz que existia um grupo de 3 discípulos que eram mais íntimos do Senhor Jesus. A Bíblia diz que quem eram eles? Pedro, Tiago e João. Ou seja, além de Pedro estar dentre os discípulos, Pedro também está dentre os 3 mais íntimos do Senhor Jesus. Então quer dizer que Pedro, Tiago e João, eles tinham ainda informações que os outros 9 não tinham às vezes, porque eles estavam mais íntimos do Senhor Jesus. Todas as vezes que você for ler, ou pelo menos na maioria das vezes que você for ver de Jesus, a primeira pessoa a ser chamada é Pedro.